Bem-vindo ao canal Boa Noite com a Bíblia. Aqui você encontrará histórias maravilhosas tiradas diretamente da Bíblia, da forma mais fiel possível. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações da próxima história. E falando em história, hoje veremos a história do decreto de Ciro e o retorno do povo de Israel à sua terra, conforme registrado no livro de Esdras, capítulo 1. No tempo em que o povo de Israel ainda estava cativo na Babilônia, uma nova esperança começou a brilhar quando Ciro, rei da Pérsia, levantou-se como instrumento nas mãos do Senhor. A Escritura nos diz, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma ordem por todo o seu reino e também por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Esse decreto real representava muito mais do que uma simples permissão para voltar à terra prometida. Era a realização da promessa divina, feita tempos atrás pelo profeta Jeremias. O Senhor não havia esquecido o seu povo. O exílio chegava ao fim porque Deus estava cumprindo sua palavra fiel. Ciro ordenou que todo aquele que dentre os seus súditos pertencia ao povo do Senhor fosse livre para subir a Jerusalém e reconstruir o templo do Deus de Israel. Além disso, ele determinou que todos os utensílios sagrados que foram levados por Nabucodonosor da casa do Senhor deveriam ser devolvidos cuidadosamente, como está escrito em Esdras, capítulo 1, versículos 6 a 11. E os chefes dos pais dos judeus mandaram homens para ir com os sacerdotes e levitas e cantores para trazer os vasos do templo do Senhor que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e posto na casa do seu Deus. Então vieram estes homens aos chefes dos pais dos judeus e lhes deram contas das coisas que Nabucodonosor tinha tirado da casa do Senhor e posto na casa dos seus deuses. E tudo foi contado pelos seus nomes e lhes foi dado. A alegria daquele momento era imensa. Homens e mulheres começaram a preparar-se para o retorno à sua pátria espiritual. Entre eles estava Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, chamado por Deus para liderar essa restauração física e espiritual do povo escolhido. Porém, vale lembrar que esse retorno não foi apenas geográfico. Tratava-se também de um convite divino ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. A reconstrução do templo simbolizaria a reconciliação entre o Senhor e seu povo. A presença visível dele voltaria a habitar no meio deles. É comovente pensar na fé daqueles israelitas ao deixarem suas casas na Babilônia, rumo à terra prometida, guiados pela mão invisível daquele que controla os reis e as nações. O texto sagrado nos mostra no capítulo 1, versículo 11. Todos esses utensílios foram contados por número e entregues aos seus chefes. Assim se cumpria a providência divina. Este relato nos desafia hoje a confiar nas promessas eternas do nosso Deus fiel. Mesmo quando enfrentamos longos períodos de espera ou exílio espiritual, Ele permanece soberano sobre a história humana. Sua graça restaura aquilo que parecia perdido. Que possamos aprender com os passos daquele povo que saiu da prisão para caminhar rumo à liberdade prometida pelo Altíssimo. Que nossas vidas sejam como o templo reconstruído, lugares onde Deus habita em plenitude. Ao meditarmos nessa passagem calma e profunda das Escrituras Sagradas, percebemos a bondade imensa daquele Deus que desperta reis corajosos para cumprir suas ordens divinas. Em sua perfeita sabedoria, ele governa as nações
segundo seus propósitos santos. Assim termina nossa reflexão sobre o decreto de Ciro e o retorno dos exilados. Um marco histórico cheio de significado para toda geração. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus te abençoe plenamente, e eu desejo a você uma excelente noite de descanso.